Para quem está entrando na live, nós começamos uma live às 21 horas com o tema Os Benefícios e Perigos do Romance Real, que é um modelo, é um formato de namoro que nós explicamos na primeira live. Então, se você entrou agora, se você não viu ainda, depois quando terminar essa, que essa é a segunda parte, aí você volta para assistir lá a primeira, porque foi muito poderosa, tá? Foi muito boa. Nós estávamos falando sobre os benefícios e perigos do romance real, que nós temos um casal convidado, que esse casal, assim, somos apaixonados por eles, né? Tipo, conhecemos um pouquinho dele, ele sempre estava com a gente nos nossos eventos. Né? Isso, e a gente vai estar conversando com esse casal, vamos estar fazendo algumas perguntas sobre como foi, né, o processo de romance real deles, tá? Esse é o nosso casal convidado, nosso casal especial aqui para esse tema, os benefícios e os perigos do romance real. Vamos lá, gente, quem são vocês, né? Digam aí pra gente qual é a graça de vocês, quem são vocês, qual é a idade, quanto tempo de casado. Fala aí pra gente. Oi, gente, eu sou o Lucas da Ju. E eu sou a Ju do Lucas. Meu sonho era falar isso. Meu Deus, a gente precisa falar isso. Vai chegar a minha vez. Vamos, creio que vai chegar. Eu tenho 22 anos. Eu tenho 25 anos. Nós temos 5 meses e 15 dias de casado. Meu Deus, mesmo? Uau! E aí, gente, e esse tempo de casado aí, 5 meses, né? Como é que tá sendo? Diz aí, tá sendo legal? Ela tá cuidando de você direitinho? Ele tá cuidando de você direitinho também? Como é que tá? Esse tempo de 5 meses tem sido um crescimento muito grande para o nosso casamento. Tem sido algo realmente maravilhoso. Legal. Tipo, a gente tem se conhecido muito mais no casamento, né? Já se conhecia bastante antes. O romance ajudou muito e a gente vai contar daqui a pouco. É uma nova descoberta todos os dias, né? Todo dia é um desafio novo, mas a gente criou uma boa base para que isso desse certo e tá dando. Como foi que vocês ouviram falar do romance real? Como foi que vocês conheceram? Como foi que o romance real entrou na vida de vocês? Quanto tempo vocês passaram fazendo romance real? O romance real eu já conhecia, porque eu era membro da equipe da Bastian de Fortaleza. Né? Eu conhecia, assim que eu entrei, olhei, cheguei, conheci muita história da Pri e do Israel. Então, realmente foram um casal referência para nós, né, filha? Sim. E aí a gente foi crescendo em cima daquilo que a gente aprendeu, tanto na igreja quanto com ele. E eu já tinha ido, antes de conhecer o Lucas, eu não conhecia como rótulo, né, como a S falou, não conhecia como romance real, mas eu tinha tomado a decisão na minha vida que queria viver um relacionamento assim, um relacionamento em base de conhecimento, enfim, sem um relacionamento físico. E daí eu decidi, a partir disso, fui pesquisando e cheguei até o romance real, através do YouTube, de um vídeo da Pri e do Israel também. Por isso que é tão importante, né, a gente falar, levar para as redes sociais. Sim. Influenciar mesmo, e através de um vídeo no YouTube, eu tomei a decisão. E aí foi em diante com a decisão. Legal, que bom, gente. E assim, por que assim, vocês conheceram, ouviram testemunhos, viram outras pessoas fazendo, mas vocês devem ter visto outros modelos também, né, de relacionamento. Vocês devem ter visto outras coisas, vocês devem ter tido conhecimento de outros formatos. Por que vocês acreditaram que o romance real seria o modelo ideal de relacionamento para vocês? E só completando essa pergunta do AS, eu queria saber se vocês tiveram outro tipo de relacionamento, tipo antes do romance real. A gente eu tomei a decisão, e ele também, né, individualmente, antes de nos conhecermos. A gente veio de relacionamentos superficiais, sim, nós tivemos relacionamentos antes que eram baseados na área física, não só física, né, que às vezes as pessoas pensam que o errado é ir pro lado físico, mas às vezes a gente se envolve muito pelo emocional também. E eu já tinha visto relacionamentos, e o Lucas também, né, amor? No que tinha tido beijo, que tinha tido relações sexuais, a gente não tem nenhum problema de falar disso do passado. E a gente decidiu que era o melhor relacionamento por conta que a gente queria viver esse sobrenatural de Deus nas nossas vidas, né? Nós queríamos realmente guardar o que importava, que era conhecer um ao outro. A gente sabia que todos esses benefícios que o casamento traz, como relacionamento, o toque, tudo isso a gente ia ter pro resto da vida. Então a gente precisava preservar e cuidar daquilo que era importante, que ia fazer o nosso casamento ser eterno. E aí a gente decidiu pelo romance real. Só para somar com isso que a Ju falou, hoje eu coloquei lá nos nossos stories, no Instagram, eu coloquei uma enquete lá,
para as pessoas responderem o que levava elas a querer namorar, né? O que é que motivava elas a procurar um namoro. E aí, gente, o resultado dessa enquete foi que 60% das pessoas que responderam, elas procuravam um namoro para suprir uma necessidade de toque físico, né, o toque corporal. Só para você ter uma ideia de que o que a Ju está falando realmente é algo que ainda é realidade hoje para muitos casais, né? É o que eles buscam, é suprir essa necessidade do toque físico, do abraço, do beijo, Até do do sexo, emocional né? mesmo, né? Às vezes carência. Às vezes até pela questão da defraudação, de você se sentir alimentado, de você ouvir que é linda, de você ouvir elogios, palavras né? que comportem o próprio coração da pessoa, que às vezes ela não, por algum momento, ela foi ausente. Vazio, né? E que eu achei muito Carência, né? também, eu achei muito interessante o que o Wes falou, que às vezes também a questão de sentir, de você não saber quem você é, da sua identidade. Porque quando eu entendo quem eu sou, eu sei o que eu mereço viver, né? Eu não aceito qualquer coisa simplesmente porque eu me sinto vazio. E quando você tem essa presença de Deus, você não sente vazio nenhum e você consegue esperar Isso em Deus. mesmo. Isso mesmo. Fala pra gente um pouco como é que foi esse período, né? Quanto tempo foi o romance real de vocês e como é que foi isso, né, antes do casamento? Por que que eu estou perguntando antes? Porque o romance real, ele não funciona, ele não é para ser aplicado só antes do casamento. Ele é um estilo de vida que ele é aplicado para a vida toda, né? Mas a minha pergunta, a nossa pergunta aqui é saber como foi isso antes do casamento, como foi esse período para vocês? Nossa, Eita, Glória. 9 meses pareceu 9 meses. Primeiro a gente se relacionou por 9 meses, né? Romance real. A gente passou o período de 9 meses em romance real e foi um período que parecia que não passava. Quanto mais chegava, mais longe parecia que ficava. Mas nós começamos a nos relacionar à distância, né? Começou com amizade, né? A gente começou a ficar muito amigo. Nós se conhecemos, então nós começamos a conversar bastante. Nós tornamos muitos amigos. Como a gente ficava à distância, a gente conversava horas ao WhatsApp, ligação, videochamada. Mas não era só até 8 horas da noite, não, né? Não, noite conversando. A gente começava 10 horas da noite e terminava 5 horas da manhã outro dia, tá nesse nível. E a gente conversava tudo era um relacionamento de amizade totalmente transparente. E nessa época a gente não tinha interesse um no outro, né? Pra ficar bem claro. A gente se conhecia, mas não, vamos ficar só amizade, porque eu realmente era uma pessoa muito legal. Você tinha interesse sim. Confessa. Então, assim, naquela época ela já mandava foto pra mim sem maquiagem. Era tão amigo, era tão assim, sem interesse físico, nenhum. Era tanta amizade que eu mandava foto todo dia assanhado, né? E aí, depois desse tempo, a gente foi pegando uma amizade questão mais pensar realmente quais são os propósitos, né? A gente começou a conversar sobre propósitos, a se conhecer sobre perguntas relacionadas ao reino do Senhor, quais são os propósitos que ela tinha no Senhor, para o sonho de Deus para a vida dela, para a minha vida. A gente começou a compartilhar realmente do nosso coração aquilo que Deus tinha sonhado para nós, né? E a gente viu que Deus tinha trabalhado o nosso caminho a ser traçado em cima daquilo que Deus tinha só preparado, né? Deus tinha só feito que nós dois estivéssemos juntos. E aí a gente declarou um pro outro, e aí foi quando a gente começou uma nova saga. Foi quando a gente realmente assumiu o romance real e começamos a trabalhar em cima disso. O Lucas já vivia essa realidade de romance real, já estava envolvido no meio. E eu estava numa igreja que não tinha tanto conhecimento do que era romance real, por mais que eu tivesse tomado essa decisão antes de conhecer o Lucas, e ele também antes de conhecer. E aí foi um pouco assim, algumas pessoas julgaram a gente, a nossa família, não questão de aceitar um relacionamento, mas como é que vocês vão casar sem beijar? Porque hoje em dia, né, a gente sabe que a maioria dos relacionamentos sempre começam no físico, sempre começam no físico. Então, da onde que esse relacionamento está surgindo, se não tem beijo, se não tem, né, relação? As pessoas estavam questionando. E aí a gente ficou até, a gente recebeu essas perguntas até mesmo dos nossos familiares, né? Como é que vocês vão casar? E aí foi quando a gente começou a ficar um pouco apreensivo. Meu Deus, como será que nossos pais vão aceitar esse relacionamento? Orando muito. A gente começou a orar muito, a gente deu tempo de oração, jejuamos. E aí a gente começou aí eu fui falar pra minha mãe, ela falou com o pai dela, e a gente sentou pra conversar, né? Ela sentou com minha mãe, eu sentei com o pai dela. E uma coisa que o Wes falou que é muito importante, tem que haver paz entre os familiares, né? Isso era um sim de Deus. Deus já tinha dado o aval pra gente começar. Mas a gente sabia que primeiro a gente precisava do sim dos nossos familiares e do sim dos nossos líderes.
E aí a gente foi buscar esse sim, né? A gente foi conversar. E por incrível que pareça, a gente noivou com 2 meses de romance real. Então a gente achava que ia ser um choque para nossa família, para nossa liderança. Mas como as coisas de Deus são maravilhosas, como a Aécio falou, que a gente tem que confiar em Deus, não tem como fazer o romance real sem confiar em Deus, a gente pegou nas mãos de Deus e só foi. E a gente foi seguindo, Deus ia vir um dia. E o quanto a gente foi indo, foi Legal, certo. legal. O mais interessante do romance real é porque a gente não perde tempo com físico, com tanta coisa, que a gente acaba se conhecendo muito mais rápido, né? O nosso processo de se conhecer os defeitos um do outro, né? Foi tudo muito rápido, assim, a gente conseguiu extrair o máximo possível desse tempo de conhecimento, né? De tanta coisa importante, né? Exatamente. E nesse período a gente ficou tentando achar um método na qual a gente se firmasse. Primeiro foi em Deus. Segundo foi que a gente teve um apoio muito, muito maravilhoso nosso da liderança, que já começou a nos discipular, mesmo em romance real. Um casal casado. Já começou a discipular a gente, né? E aí a gente pensou em um método da gente evitar, passar longe de pensar em pecar. Nessa época, porque realmente quando a gente... Porque dá vontade, viu, gente? Corre sangue nas nossas veias. Sim. Somos vivos, né? Sim. E aí, como é muito importante também a gente ter o desejo na pessoa que a gente vai casar, independente se você tem um namoro cristão, que é importante, muito importante, que até um dos perigos que as pessoas têm em fazer romance real, que eu ouvi alguns relatos de namoro cristão, enfim, é que as pessoas fazem esse método e acabam esquecendo que precisa ter um interesse físico na pessoa. Inclusive, gente, no início eu me sentia culpada, porque eu sentia, né, vontade de beijar, eu sentia vontade, né, eu tô pecando, Senhor. Só que aí Deus foi me constrangendo, porque eu precisava casar e existir esse desejo, né? A gente não pode espiritualizar tudo como vocês estavam falando. É verdade, é verdade. E o desejo vem de Deus, né? Que é isso que, assim, nós temos que deixar claro que muitas vezes a gente percebe que tem jovem que ele fica lutando contra isso, né? Meu Deus, eu não posso sentir desejo e fica meio que amaldiçoando aquele desejo. Mas a gente tem que entender que desejo foi Deus que nos colocou em nós, faz parte da gente. A gente só precisa ter cuidado com o que fazer com esse desejo. Nós precisamos... Aí é onde entra o domínio próprio. Exatamente. Nós precisamos saber dominar, né? Por isso que a palavra de Deus diz que nós nascemos para dominar e não para sermos dominados. O desejo tem que existir, né? A atração tem que existir, porque senão a pessoa não vai servir nem para casar, porque não tem desejo. Né? Tá, deixa eu só fazer uma perguntinha, né? Fizeram 2 perguntinhas. Uma foi sobre os pais, que você acabou que meio já falaram, né? E aí o outro é dizendo assim, os amigos, as pessoas foram contra, tipo, vocês enfrentaram algum tipo de preconceito, tipo, as pessoas olhavam assim meio atravessado, ou então até dizer assim, que conversa, esse negócio vai dar certo, não, ou então até dizer assim, o nosso primeiro beijo vai ser no dia do casamento, e as pessoas assim, eu não acredito, isso é mentira. Conta aí um pouco. Aconteceu demais. Isso foi o que mais aconteceu, assim. A reação das pessoas pro nosso relacionamento. Elas pensavam, nossa, como é que vai ser isso? Não tem toque, não tem nada. Como é que eles vão saber? Como é que vai haver a compatibilidade? Ou então duvidavam mesmo que a gente não beijava. Como é que eles podem se gostar tanto? Dizia que isso não vai durar muito tempo. E era uma coisa desse nível mesmo. A gente sempre teve uma conexão absurda pelo fato de a gente conversar muito, de se conhecer muito, de ser muito amigo. A gente sempre teve essa conexão. E as pessoas estão muito acostumadas a ver essa conexão quando parte do físico, né? Então as pessoas duvidavam, outras pessoas diziam que não ia dar certo, que a gente ia casar e por mês ia separar. Outros diziam que quando beijasse no altar ia ser ruim, e eu digo que foi maravilhoso, viu, gente? Faça romance real. É muito bom. Enfim, vários comentários assim. A gente escutou muitos comentários assim. Só que você tem que estabelecer mesmo que você decidiu viver isso, que você tem que somente arcar com Deus, sua família e seus líderes. E pronto, gente. Vai, legal, sério. legal. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. E sobre... a gente viu na live, né? Muita gente dizendo que sofreu muito com regras, sofreu muito com normas, né? E essa questão dos limites. Como é que foi isso para vocês, né? Vocês tiveram que ter outras pessoas estabelecendo as suas regras. O nível de relacionamento, o nível de intimidade, foi vocês quem decidiram. Como foi isso para vocês? Como foi essa experiência para vocês? A gente já tinha experiências em relacionamentos passados.
né? A gente sabia como é que funcionava o relacionamento em si. E aí a gente olhou para o nosso passado, né? Eu creio que eu fiz assim, a gente também fez. Antes de se conhecer, e analisarmos pensando, cara, não tá dando certo e não vai dar certo. Porque esse não é o propósito de Deus para a vida de uma pessoa que é cristã, que quer realmente o melhor e desfrutar o casamento perfeito. E aí, o melhor do casamento, no caso, né? Quase perfeito. Quase Nenhum perfeito. casamento é perfeito. Casamento é perfeito. Tá em aperfeiçoamento. E aí, nós decidimos, por livre e espontânea vontade, nós dizemos assim, quais são os nossos limites? Onde é que nós não podemos nem chegar perto para poder evitar de chegar em algum lugar? Lembrando, gente, que não existe uma regra estabelecida. Primeiro que você não pode decidir fazer um romance real porque alguém te diz que você tem que fazer. Você tem que fazer, eu vou dizer para você, se você começar a fazer um romance real porque alguém mandou, você não vai conseguir fazer. Você tem que decidir fazer porque você quer agradar o coração de Deus, porque você ama o Senhor acima de todas as coisas, porque você confia no Senhor. Porque se for qualquer outra coisa, pode até começar bem, mas não vai seguir no romance real. Então, assim, não existe regra. O beijo não quer dizer que ele é pecado, né, amor? A gente só tomou essa decisão porque o beijo é tipo uma barreira antes. É uma porta de entrada. Como o pastor Jenny sempre falava nas pregações, é uma porta de entrada para todas as outras coisas que vêm em seguida. Até biologicamente, o beijo, a gente tem vários músculos na boca que liberam vários hormônios do nosso corpo. Então, assim, não tem nem dimensão do que um beijo causa. E a gente já teve experiências físicas antes e sabíamos qual parte do nosso corpo tinha mais sensibilidade. Não foi nossos pastores, não foi os nossos pais. Nós dois sentamos e dissemos um ao outro, tipo, tocar no meu pescoço não dá. Cafuné, depende. Se for em cima, pode, embaixo não. A gente decidiu, não é porque não pode e pode, simplesmente porque a gente queria, né? Nós já se conhecíamos, cada um se conhecia e queríamos evitar que chegasse próximo daquele que poderia nos fazer sair do caminho que nós tínhamos traçado. Todavia, entretanto, o Lucas morava em Fortaleza e eu morava aqui. Então ele viajava pra cá. Diz onde é aqui, amiga. Xeramobim. Sertão Central. Então, as pessoas diziam, mas não pode, ele vai lá pra uma cidade. Quando ele vinha, ele ficava na casa do pastor, não era outro. Na casa do pastor, na casa de amigos. Mas a gente saía pra merendar junto, sozinho. A gente ia tomar sorvete. Nunca foi problema pra gente, porque a gente já tinha estabelecido os nossos limites, né? Não por ser pecado, não por ser proibido, mas sim porque a gente já se conhecia. Deixa eu só fazer aqui uma pergunta, né? Tem assim, esse assunto serve para quem já teve filhos de outro relacionamento ou só essa fórmula só serve para quem nunca teve experiência sexual nenhuma? Eu acho que ela tá querendo falar do romance real. Só faz romance real quem é Maria de primeira viagem, digamos. Qualquer pessoa pode fazer romance real, gente. Qualquer pessoa. Você pode ter um filho, um relacionamento. Você pode, como eu falei, eu já tive relacionamentos anteriores que teve relação sexual, o Lucas também. Muita gente dizia, é fácil, eles são virgens, não sei o que. Gente, a partir do momento que você decide ser renovado em Deus, Deus te faz virgem de novo, te faz sara de novo, te prepara para outra pessoa. Enfim, foi assim que Deus fez a nossa vida. Por isso que eu indico o romance real para quem for. Se você é mãe, se você já é pai, se você se divorciou. Enfim, o romance real é algo de Deus para sua vida, independente da fase que você esteja. Isso, a gente já viu casais de 50 anos, né? Vimos um casal de 60 anos fazendo o romance real. Os dois viúvos. Né? Os dois viúvos, né? Fazendo o romance real. Então, o romance real é para quem quer entrar num relacionamento conjugal e quer acertar. Né? Então, independente da idade, independente do passado, tá? Gente, eu quero fazer mais uma outra pergunta para vocês. A gente já conheceu sobre aí de vocês até o momento de vocês entrarem no casamento, né? E aí, depois do casamento, dentro de casa, né? No dia a dia, como é que tem sido o resultado de todo o sacrifício, de todas tudo aquilo que vocês abriram mão, né? Como é que tem sido o resultado disso dentro de casa, tá? Na vida de vocês, no casamento de vocês até agora. O que é que o romance real foi responsável por isso depois que a gente casou? E valeu a pena? É o que muita gente pergunta, valeu a pena? Será, amor? Gente, eu gritei no meu casamento, valeu a pena. Mas a gente só sabe mesmo, né? No dia a dia, a gente já pode responder com convicção mesmo vivendo junto, né? E assim, a minha experiência, né? Eu não sei a do Lucas.
Mas a minha experiência de início foi, primeiro, a parte física, né? E foi começar do zero, né? A gente teve, né? Começar do zero, a se conhecer do zero. Então, foi uma descoberta. A gente viveu muita coisa ao mesmo tempo, porque primeiro a gente teve que se conhecer fisicamente do nada, do zero, uma casa do zero. Então, foi tudo muito novo. Mas eu vi o cuidado de Deus em tudo, né? Era como se a gente sentisse que, por mais que fossem coisas novas, desafios, coisas difíceis de enfrentar, né? Porque o início do relacionamento não é fácil, né? Do casamento não é fácil, mas a gente sentia como se a gente tivesse firmado uma rocha, né? Porque a gente tinha construído uma base para isso tudo. Então, assim, no início a gente só, né, curtiu muito, né? Era tudo muito novo, tal, não sei o que, aí depois a realidade vem. E a realidade tem sido maravilhosa. O casamento não é perfeito, como eu estava dizendo antes. São duas pessoas diferentes, com cabeças diferentes, costumes diferentes, mas ter feito um romance real pra gente fez toda a diferença no nosso casamento hoje. Do jeito que a gente se respeita, do jeito que a gente se ama, nosso relacionamento não foi baseado no físico. E hoje ele tem um físico, então assim, hoje é uma bomba de coisa, né? Hoje é perfeito, a gente tem tudo junto e a gente se sente completo, né, amor? E uma das coisas que nos ajuda muito é porque a amizade que a gente construiu no romance real, hoje ela vem se solidificando ainda mais dentro de casa, na vivência, naquilo que a gente enfrenta, aquilo que a gente vai passando, a nossa amizade que a gente passa nesse dia muito mais. Uma coisa que a gente fez também, que eu acho muito legal, a gente noivou com 2 meses no romance real, né, como a gente já disse, e a partir daí a gente já começou a dividir as finanças, a gente já começou a tratar assuntos juntos, então assim, a gente já começou a ensaiar tudo no noivado, então assim, não tinha mais meu dinheiro nem o dele, era nosso dinheiro, então assim, já começou a trabalhar coisas que a gente ia viver no casamento, né, então isso ajudou muito quando a gente começou a enfrentar isso na realidade, no dia a dia. Desde a namorada que cheirava muito, porque em Fortaleza a gente já começou a dividir, né? Já aos poucos, para não ser um choque tão grande. Legal, gente. Que massa, que massa. Muito lindo mesmo, muito lindo a história de vocês, muito lindo esse valor aos princípios, né? As pessoas que estão podendo assistir, que estão podendo ver essa história de vocês, o nosso desejo é que vocês possam entender o valor que há nisso. Não tem preço você poder namorar certo, você poder construir uma amizade que vai ser a responsável por fazer vocês serem um casal estruturado, um casal que se comunica, um casal preparado de verdade para conquistar e vencer todos os desafios que a vida a dois traz para nós, né? E aí... E assim, é interessante que a gente sempre... Eu penso assim, que o divórcio ele começa no namoro. Sempre quando um casal ele está divorciando, que a gente vai conversar, aí diz assim, tá, conta como era o namoro. Gente, a confusão já era desde o namoro, né? Só que a pessoa está tão apaixonada que ela nem se percebe. Às vezes a gente conversa com a mulher, ela fala assim, é porque ele não quer nada, ele não liga nada, ele não me dá atenção, não sei o quê. Tá, vamos voltar aqui. Como era quando vocês namoravam? Aí, a princípio, ela, era muito diferente, porque era assim. Aí, depois ela para e fala assim, não, mas é porque lá também aconteceu isso. Ela vai contando os fatos que aconteciam no namoro, que também hoje acontece, né? É verdade. Então, assim, sempre o importante, como vocês mesmos falaram, que o namoro é a base, né? Tipo assim, rapaz, olha, é aqui, é o ensaio do casamento. Se aqui no namoro a gente não tá bacana, a gente não consegue se conectar, a gente não tem amizade, gente, quando casar não vai ter, né? Não existe o portal do casamento. E o grande sucesso, na realidade, gente, do que o Lucas e a Ju falaram, o grande sucesso do romance real é a decisão, né? É você receber para você, porque romance real não é algo obrigado. Você não é, digamos assim, forçado a fazer um romance real, porque o seu pai quer, porque a sua tia quer, porque o seu líder quer. Se outra pessoa quiser, só vai, como a Ju falou, você não vai fazer correto, você não vai fazer certo de jeito nenhum. Então, o romance real ele é importante quando você entende que é isso que você quer, quando você sabe a sua identidade. Deixa eu só fazer uma última pergunta. Uma perguntinha daqui, que tem assim, ó. Como sentir atração ao físico, né, depois do casamento? Como foi isso para vocês, a atração física depois do casamento?
porque como se cria uma amizade com tanto respeito e muitos limites, né? Como vocês se colocaram. Como administrar isso depois? Como foi isso para vocês, né? Porque antes vocês iam se blindando, né? Não posso isso, não posso aquilo. E depois do casamento, como foi isso? Trouxe isso ainda? Foi limitante ou não? Correu para a galera? Como foi? Eu acho que o homem e a mulher é diferente nessa parte. Então, assim, né? Primeiro ele vai dizer como é que foi pra ele, eu falo rapidinho como é que foi pra mim. Pra mim, eu pensava assim, olha, eu não vou tratar isso aqui como uma regra. Eu vou tratar isso aqui como um guardar pra depois. Eu vou guardar isso aqui. Gente, ele sabe o que ele fez? Ele pegou a lista que ele tinha feito. Ah, não posso pegar na perna, não posso pegar no cabelo. Ele, ó, eu tô anotando essa lista aqui e vou guardar. E quando tiver um casamento, eu vou tirar o apagado, vou dizer, eu vou, isso eu tenho que fazer, isso eu tenho que fazer, isso eu tenho que fazer. Só o checklist. Eu já imaginava assim, olha, toda essa lista que eu não posso fazer agora, tudo. quando passar do dia do nosso casamento, eu vou poder tudo. Então, pra mim foi assim que funcionou. Eu disse, olha, tá aqui uma listinha, aí ela não pode ser, nada disso pode ser feito agora, mas depois eu vou poder fazer. Eu tô me guardando pra ela e ela se guardando pra mim. E eu fiz pra mim depois, foi maravilhoso, porque tudo a gente se constrói no diálogo. Por isso é importante a conversa. Eu vou falar assim, gente, ó, a gente não ficou conversando muito sobre isso no Romance Real, mas quando faltava mais ou menos um mês pro nosso casamento, umas semanas antes, a gente começou a conversar um pouco sobre isso, o que a gente achava que, até onde seria a primeira noite, os limites, né? Todas as coisas assim, a gente não entrou muito profundo, mas a gente precisou conversar pra, tipo, não acontecer nada que seria desagradável, né? Desagradável nem pra mim, nem pra ele. É como eu falei, é passo atrás de passo, né? A gente nunca tinha se tocado, então era muita informação. Então, a gente tinha que conversar um pouco antes, né? E assim, a questão da atração física, ela é muito construída, né? Tipo, como a gente já tinha conversado muito antes, eu acredito que a relação sexual, a vida do casal, quanto mais você conversa e você tem clareza, mais ela melhora. Então a gente foi muito sincero com o outro, tanto antes de acontecer, né, amor? A gente conversava, olha, é assim, eu tenho medo disso, vamos com calma, né? Aí a gente foi conversando e depois também. Então, assim, depois da nossa primeira noite, a gente conversou, a gente pontuou, olha, eu não gostei. Tudo a gente anotava, era muito bom. A gente conversava, então a gente tinha as nossas reuniões aqui em casa, a gente sentava com um caderninho, não só sobre isso, mas sobre outras coisas. Disse, era uma avaliação, ia fazer uma avaliação. E no começo a gente fazia semanal, depois foi fazendo quinzenal, depois tá indo mensal agora, porque as coisas estão... Até a gente alinhar, né? Até a gente Muito alinhar. Legal. A gente tava se conhecendo. E aí pronto, aí com o passar do tempo a gente vai conversando, vai alinhando e vai vivendo, gente. Porque as pessoas perguntavam muito, o beijo vai ser ruim. E a primeira noite, gente, ninguém nasce sabendo beijar na boca, né? Ninguém nasce sabendo nada. Então, assim, quando dois querem, dois fazem acontecer, entendeu? E é isso. E é uma construção, né? Então, assim, o bacana que eu acho disso tudo é que tá os dois dispostos a construir, né? Então, tá, nós estamos aqui, vamos construir isso. Se esse beijo aqui foi ruim, tá, então como é que a gente faz ele ficar bom? Né? Parece assim, o beijo é ruim. Tá, então se é ruim, o que é ruim? Então vamos fazer ele ficar bom. É verdade. Gente, o Lucas falou numa coisa muito legal, né? Que ele disse o seguinte, olha, antes do relacionamento, ele anotou o que não podia, né? Mas ele fez questão de que quando casasse, ele iria fazer tudo aquilo ali que não podia, né? Então, olha só, gente, isso é uma regra, tá? Isso é uma regra bíblica de sabedoria. É você não antecipar o prazer. Sempre que você adia o prazer, sempre que você coloca o prazer no momento certo e na hora certa, você não se frustra. Toda vez que você antecipa o prazer, você quebra a cara, você se frustra. Por quê? Porque você compromete o tempo correto das coisas. E a Bíblia diz que há um tempo para tudo. Então, parabéns, Lucas. Parabéns, Ju. Eu tenho uma última pergunta para fazer para vocês, tá? Gente, de 0 a 10, né? O quanto vocês indicam o romance real para quem quer se dar bem, quem quer se relacionar bem? Acho que 10 é um número máximo, mas ele é muito pouco ainda comparado àquilo que realmente a gente conseguiu viver todo esse período.
É um momento em que você consegue guardar seu coração. É um momento onde você consegue estar alinhado com o Senhor. É um momento onde todas as máscaras que você pode carregar em relacionamentos passados, que você carregou, vão cair, porque você vai ter que conversar sinceramente. Quando você abre seu coração, quando você realmente é verdadeiro com a pessoa. Você conhece bem a pessoa que você quer casar. Você evita a maldição, né? Porque a gente sabe biblicamente que quando você espera no Senhor, todas as coisas acontecem de forma incríveis, como aconteceu com a gente fortalece na parceria, a amizade, gente, a gente, se for assim, passar realmente conversando com vocês aqui, a gente vai ter que fazer umas 2 lives a mais para falar bem assim do romance real. Coisa boa. A 10, gente, assim, é 1 milhão, infinito, né? Que a palavra de Deus diz que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Então, hoje a gente está vivendo uma perfeição, né? Assim, por mais que tenha seus defeitos, mas está vivendo a vontade de Deus, é perfeito. E eu tive até um sonho, né? Quando estava perto da gente casar, que eu vi eu e o Lucas, assim, um do lado e outro do outro, né? Vamos tentar demonstrar. E aqui era Jesus, estava no centro, Jesus, eu estava de um lado e o Lucas do outro, a mãozinha. E aí, quanto mais a gente se aproximava um do outro, mais perto de Jesus a gente ficava, porque a gente estava olhando para Jesus. E não, eu não estava olhando para ele, para o defeito dele, para a qualidade dele. E sim, eu estava olhando para Jesus e o que Jesus queria para a minha vida. Então, quanto mais a gente se aproximava, mais dentro da vontade de Jesus a gente estava. Que legal, gente. Que coisa linda, que coisa linda. A ação que eu tive disso tudo é que eu tenho que me aproximar de Jesus primeiro, para então, assim, eu viver um relacionamento perfeito e agradável e ser um, né? Tanto com Jesus quanto com o meu cônjuge. E é isso, é só bênção, gente, é só bênção, romance real. Glória a Deus. Que massa, que massa. Gente, vocês viram aí, né, um pouquinho da história do Lucas e da Ju, esse casal que decidiu realmente acertar no casamento. Então, para você que viu aí essa história, para você que está ouvindo esse testemunho real, essa história real, eu quero te encorajar a usar essa experiência deles, a se motivar através desse depoimento deles, a você também acertar. Deus tem o melhor para vocês, Deus quer Jesus perto do seu relacionamento e vai valer a pena, com certeza, né? Vai valer a pena, sim. Gente, muito obrigado pela participação de vocês, tá? A gente quer agradecer mesmo, né, amor? É verdade, assim, de coração mesmo, estamos de coração grato por vocês terem compartilhado, não só comigo e com a Es, mas com toda essa galera que estava aí. Como é bom a gente poder falar do que deu certo, né? Como vale a pena e poder alcançar outros. E se tem alguém aí de igreja que trabalha com jovem, que quer levar esse casal, leva esse casal para dar testemunho, né? Para empolgar esse povo, porque às vezes está com as emoções, acha que é impossível, como eu já vi conversando com uma jovem, ela diz assim, é impossível uma pessoa namorar, passar aí 6 meses sem dar um beijo. Não existe isso não. E existe sim, né? E vocês são prova disso. E hoje vocês estão colhendo algo que vocês plantaram. E vamos mandar para poder a gente alcançar mais pessoas, mais jovens, porque o que tem acontecido é que tem muitos jovens hoje se machucando por não acreditar mais num romance real, por achar que não vale a pena, e aí acaba indo pelo um caminho que vão se machucar milhões de vezes mais. Ou por estarem sendo orientados errado, né? Então é um apelo que a gente faz para você que sofreu, você que não foi bem sucedido no seu romance, lógico, cada caso é um caso. Sim. Mas se alguém te levou a um excesso de regras, perdoe essa pessoa e foque nos princípios, né? Se você usou o romance real para poder mostrar uma santidade onde não existia, peça perdão a Deus e continue para acertar. Se você entende que o romance real tem princípios fortes da palavra de Deus, bote em prática. Espere o melhor de Deus, não antecipe o prazer, coloque o prazer para o momento certo e você vai ser muito abençoado no seu casamento. Queridos, muito obrigada, né? Essa foi a nossa live de hoje. Gente, só a última mensagem, guardem o coração de vocês, que aonde está o coração de vocês está o tesouro, entendeu? Amém. Amém. Beijo. Beijo. Foi muito bom estar com vocês. Muito obrigado pela presença e até a próxima. Deus abençoe, um grande abraço. Tchau, gente. Beijos.